dono de toda e qualquer propriedade, e todos os cidadãos estão submetidos a ele. Mas deixa eu mostrar, só para encerrar essa conclusão, o assunto mais recente do dinheiro. Então, ele vai controlar, olha, esse sistema de controle de segurança mundial, chamado DARPA. Eu gostaria que focalizasse aqui, por favor. A DARPA é parte da segurança interna, a agência que fomenta o medo da ameaça terrorista global, planejada para disseminar o caos e o terror, a partir do qual o sistema da nova ordem mundial, o reinado do anticristo, poderá ser estabelecido. Então, isso aqui, documento lá americano. Este fato é a razão para ser tão importante que a DARPA esteja financiando massivamente esse projeto do MMEA. O fato de estarem financiando a pesquisa do MMEA mostra o objetivo final para o qual esse microcircuito implantável foi concebido. Discutiremos o financiamento da DARPA na parte 2 dessa série. Então, MMEA é o microchip. Os pais fundadores da nação americana sabiam que a privacidade pessoal era crítica para manter as liberdades. Dessa forma, puseram um alto grau de ênfase na privacidade da Constituição e na Carta dos Direitos. Agora, em destaque. Hoje, valendo-se da ameaça artificial do terrorismo, ameaça artificial, isso é tudo criado em laboratório. O Bin Laden é Illuminati, ele é irmão do Bush, por isso que ele não é preso. Eu tenho a foto dele aqui com a mão espalmada. Illuminati, é o sinal de supermaçons que foi criado em 1776 pelos Illuminati, esses que estão controlando todo esse interesse no chip. Então vem aqui, isso aqui é fato, só concluir o raciocínio daqui do livro. E o procurador-geral, então, ameaça artificial de terrorismo global, como desculpa, o presidente Bush e o procurador-geral Ashcroft pediram e receberam a autoridade mais ditatorial imaginável, autoridade essa que permitirá ao governo suprimir o direito à privacidade. Assim que essa autoridade aliar-se à nova tecnologia de radiofrequência usando o microchip, MEA, será possível a repressão absoluta e efetiva de toda uma população. De fato, que esse é o plano da nova ordem mundial. Então, isso não é teoria, isso é atual. Bom, nós vamos ver o outro lado dessa questão no próximo bloco. Durante o intervalo, vários telespectadores ligaram, perguntando qual era o livro que o Dr. Pedrosa mencionou e que, inclusive, o pastor Reverendo Rogério leu. Está aí, o Dr. Pedrosa vai mostrar a capa para você. Aí, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pode Comprar. É esse livro que ele mencionou aí, para quem estava curioso para saber, está aí. Muito bem. Bom, o Reverendo Rogério, o senhor tem ouvido aí a exposição do Dr. Pedrosa, tudo, né? O senhor, como nasceu no lar evangélico e é professor de teologia, percebe claramente como essas questões são realmente fascinantes no ambiente como o que a gente vive. Mesmo assim, o senhor continua despreocupado em relação aos eventos do futuro? O senhor entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Não exatamente despreocupado, mas eu acho que tanto cristãos como não cristãos devem ficar muito confusos com essa saraivada de possibilidades não concluídas na história, essa busca na história por preenchimentos proféticos. A gente lembra aqui, nos anos 80, a bola da vez era o Código de Barras. A União Soviética, que seria a invasora do Israel e tudo mais. E os escritores se arvoravam de dizer que liam isso nos profetas como algo certo. Gog e Magog. Como Gog e Magog. Abraão de Almeida diz isso até hoje. Exatamente. Então, e aí de repente muda de ideia sem nenhuma consciência culpada em relação a isso. Então, a minha dificuldade é isso. Ou seja, será que realmente os escritores bíblicos disseram isso ou nós que estamos dizendo que eles disseram? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se eu fosse ovelha da sua igreja, lá onde o senhor pastoreia como pastor metodista, e eu perguntasse para o senhor, pastor, eu vi o programa lá, estou preocupado, né? O que eu faço? Qual seria a sua resposta? Eu devo não esquentar a cabeça com a volta de Cristo ou eu devo me preparar? O que o senhor diria como pastor? Eu diria duas coisas. A primeira coisa, que eu acho que tem orientado a minha fala aqui, é cautela.
em relação a possibilidades futuras. A segunda coisa, que já foi dito pelo doutor aqui, é que nós devemos nos concentrar principalmente na volta de Cristo e não tanto no anticristo. Porque se nós nos concentrarmos a respeito do anticristo, nós vamos ficar um pouco perdidos, especialmente no que diz respeito à interpretação das Escrituras. Se nós quisermos nos concentrar nos aspectos históricos que estão acontecendo, eu acho que vale a pena nós percebermos um pouco essa tentativa de controle mundial, essa tentativa de o comércio dominar as pessoas, torná-las consumidoras. Nisso eu sou a favor dessa argumentação do doutor. Mas fazer isso com o olho nas Escrituras, como se fosse fechar a questão, eu tenho dificuldade com isso. Muito bem. Vamos ver o que o internauta tem dito, né? A Gerlânia não leu nenhum e-mail no bloco passado. Vamos ver. Vamos lá. Tem e-mail da Lara, que escreve de Canoas. Na minha opinião, o chip é sim a marca da besta. Pelo menos de todas as bobagens já ditas sobre o assunto, o chip cumpre o que diz o Apocalipse. Ninguém poderá comprar ou vender sem ele. Será colocado na mão ou na testa. Caso a pessoa seja um deficiente físico, acredito. Surgiu como alternativa de segurança, implantado para que satélites monitorassem a pessoa em caso de sequestro. Sabemos que depois já se admitiu publicamente o uso dele para a identificação da pessoa. No mundo bestial da globalização, que torna os pobres mais pobres, no consumo, onde o dinheiro e bens materiais sobrepõem até mesmo a vida humana, como vemos todos os dias alguém que mata por R$5 ou por um par de tênis. Num futuro bem próximo, você terá uma carteira de identidade, passaporte, CPF, nacionalidade e até mesmo seus gostos pessoais, tudo dentro de um chip, onde a qualquer momento um satélite governamental pode saber onde você está e o que está fazendo. Onde a análise do seu crédito já será sabida no caixa do mercado num passar de mão sobre o leitor óptico. O próximo é do Eliel, de Itabuna. O avanço tecnológico é bíblico, por isso é inevitável o seu avanço. É claro que o anticristo vai se utilizar desse recurso, porém a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A Terezinha escreve do Paraná. Realmente não acho que o chip seja a marca da besta. Creio que, como cristãos, devemos nos preocupar em conservar em nós as marcas de Cristo, que é o único diferencial capaz de transformar este mundo tão conturbado. A Edvirges escreve de São Paulo. Na minha opinião, o chip não é número da besta. João afirma que o sinal da besta seria colocado na mão ou na testa como sinal de controle, mas poderia ser qualquer sinal. Quando João citou que o número da besta era o número de um homem, fez questão de enfatizar um número que era conhecido simbolicamente no judaísmo como a representação do homem. Por isso, repetiu 3 vezes, 666. O próximo é do Marcos, que escreve de Macaé. Quanto ao chip, é uma tecnologia a serviço do homem, com certeza, porém não haverá nada tão eficaz quanto ao chip para as inovações tecnológicas futuras. O chip possivelmente será a última das maiores façanhas tecnológicas desenvolvidas pelo homem para beneficiar o mercado e a vida do homem, em todos os sentidos. Daí a probabilidade inevitável de ele ser um veículo ou o veículo mais certo da inserção do 666 no homem. Bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor, doutor Pedrosa, que eu fiz para o reverendo Rogério. O senhor tem exposto aqui, até com bastante eficiência, que o mundo caminha, e não é de hoje, para o destino que Deus determinou. E o senhor disse, e eu gostei muito dessa sua fala, porque às vezes a gente vê uma certa neurose entre os evangélicos querendo impedir o que a Bíblia diz que vai acontecer. Não adianta. O anticristo vem, vai reinar, está escrito lá que foi dado autoridade para ele vencer os santos. Vai ganhar, não adianta.